Boa tarde, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, amigos, pelo convite. Deixa eu me apresentar antes, para vocês não assustar com quem que é esse cidadão que está aqui em cima falando português errado. Meu nome é Fouad, nome esquisito, mas existe. Não sou brasileiro, então nasci e fui criado no Líbano. Sou engenheiro de computação e trabalhei 10 anos numa multinacional, CA Technologies, numa empresa americana de gestão de serviços de TI. E mudei para o Brasil em 2012, não sei porquê, não estava planejado também. Aquela pergunta do RH, onde você se vê daqui 5 anos? Nunca consegui responder ela. Aí uma mulher brasileira me roubou, casei, já tenho filhos e fudeu, né? Não tem mais volta. Aí. Daqui para frente, só para trás. Aqui no Brasil, trabalhei 6 anos com a afiliada da Globo, em Goiás, né? Eu moro em Goiânia, e faz 5 anos que eu lidero a equipe técnica da Infomac, sou o CTO da empresa. Infomac é uma empresa de segurança gerenciada. Então, a gente implementa a segurança de uma forma mensalizada para centenas de empresas no Brasil. E hoje o nosso assunto é um pouco assustador, mas eu quero desvendar esse tema e facilitar um pouquinho a vida de vocês. Alguém já ouviu de ransomware? Alguém? Que isso? Instituto Fouad de Pesquisa, 98% já ouviu de ransomware. Alguém já sofreu com ransomware? Caramba. Alguém quer um ransomware de presente? Não. Bacana. Então, um assunto muito falado, todo dia tem notícia. Hoje o Banco BRB, a própria Ferrari foi invadida. Hoje mesmo, aqui no evento, a Binance perdeu 3 bilhões a plataforma de investimento em criptomoeda. Então, todo dia tem uma história tão assustadora que, às vezes, a empresa que não está preparada vai ficar derrubada e é muito difícil ela voltar se não está planejando esse ataque. Para a gente um pouquinho desvendar a vida do ransomware, como que o ransomware passa e chega e espalha por dentro da nossa empresa? Eu peguei um exemplo aqui de um ransomware de 2 anos atrás, que é o Bad Rabbit. E para esse ransomware entrar, você começa aqui com um link malicioso. Tem um URL, um www lá malicioso, que esse URL entrou para a nossa empresa de várias formas. Ou eu não tenho controle no firewall, ou entrou através de e-mail, ou alguém levou o computador dele para o hotel, recebeu uma propaganda. São várias formas. Link no WhatsApp, o cara está com o WhatsApp web. São várias formas que esse URL pode estar passando pelo meio computador corporativo. Entrou esse URL, eu cliquei, baixou um executável. Dentro desse executável, muitas vezes passa por um executável legítimo. São processos que o próprio sistema operacional usa, você já tem esses sistemas instalados. Então, ele engana de uma forma o usuário, ele não enxerga que esse é um arquivo malicioso. Ele precisa aqui de uma permissão. Então, praticamente, para esse executável rodar, ou você não tem um antivírus bem inteligente, ou você é administrador da máquina, consegue executar esse arquivo, ali mesmo espalha os arquivos, criptografa os dados, roda, por exemplo, um Mimikatz para puxar as senhas do sistema operacional, roda uma outra ferramenta de varredura de rede, para ele enxergar o que tem no lateral, para a esquerda, para a direita, tudo que está na mesma rede, ele começa a ir pulando de um computador para o outro por dentro da empresa. E, no final, vocês recebem aquele pop-up mágico, né? Muito legal. Até ele muda o background do computador, com fotos bonitas e tal. Então, percebe que o caminho dele não é tão fácil, mas uma vez ele entrou, o estrago fica muito grande. E hoje todo mundo está preocupado com isso. Se vocês batem lá no Google, até puxei esses aqui nas pesquisas do Google, como que eu me protejo de um ataque de ransomware. E, de fato, tem muitas empresas colocando dicas, colocando pontos para a gente trabalhar. Por exemplo, faça backup dos seus dados. Essa é uma dica. Onde vocês vão, vocês acham. Leva a proteção de senha a sério. Navega online com segurança. A frase é bonita, mas ninguém te fala o que é navegar online com segurança. O que eu preciso fazer mesmo na minha empresa para eu navegar segura? Usa apenas redes seguras. Uai, identifica para mim uma rede segura. O que é rede segura? Meio 4G, rede segura? O Wi-Fi do hotel, rede segura?
não tem padrão, são todos tópicos para mim de marketing para chamar sua atenção para você clicar no site. Mas, de fato, ninguém está dando a dica de ouro de como as empresas podem se proteger de um ataque de ransomware. E aqui eu quero dar para vocês dicas nossas, vivendo o mundo real, salvando dezenas de empresas de ransomware todo dia, ou ajudando eles a voltar. Às vezes a gente nem salva. Tudo que eu vou falar aqui, turma, pegam essas ideias, vou falar aqui 10 coisas que a gente pode fazer, e vocês, como empresas que prestam serviço de TI, vocês podem fazer, incluir no portfólio de vocês, agregar para o cliente de vocês. Todas aqui são coisas que vocês podem implementar de uma forma gratuita. Você só precisa pesquisar como que faz a solução, vou ajudar vocês aqui, precisa colocar a mão de obra necessária para executar isso. E a primeira dica que vale ouro sobre o backup. Hoje, em 2022, a gente não discute mais se a empresa tem backup ou não, certo? 7 anos atrás, quem tem backup era uma empresa bem avançada, que investe em tecnologia. No máximo, o cara plugava um HD externo e copiava os dados. Hoje, não é admissível mais uma empresa não ter backup. E o problema não é ter backup. Agora, chegamos no momento de cibersegurança, da gente precisa blindar nosso backup, proteger nosso backup. E como que protege o meu backup? Eu tiro o meu backup do domínio. Por que meu servidor de backup precisa estar no mesmo domínio? Alguém pode me explicar? Não precisa, de fato. Desabilitar o usuário administrador daquele Windows padrão que eu coloquei o sistema do backup. Por que eu preciso desse usuário? Eu não preciso. Colocar uma VLAN para esse backup, numa rede separada. Hoje tem tecnologias que faz backup em nuvem via API, direto. E até o momento, a gente mesmo tem mais de 800 teras aí de backup de cliente em nuvem AWS. E até o momento, esse tipo de backup via API foi a prova de ransomware. Por quê? Não tem repositório local, não tem servidor Windows passando por um barra-barra ou conectando para o storage ou jogando algum disco. E um agente que comunica com a API da Amazon via chave-valor, onde você autentica de uma forma codificada. E essa varredura que o ransomware faz na rede para puxar senhas, ele não consegue enxergar isso na rede. Não é uma coisa física que você vai achar um IP, vai achar um servidor, vai achar um storage. Então, esse tipo de backup está sendo muito a prova de ransomware. E eu convido vocês a procurar esse tipo de ferramentas. Hoje tem ferramentas white label, que vocês podem contratar, colocar o logomarca de vocês, instalar no cliente, cobrar por mês, fazer uma gestão em massa, bem bacana. E isso está sendo um ponto muito positivo. E testar a restauração. Quem de vocês testa a restauração? Vai ganhar uma viagem do Félix. Tem que testar a restauração, pessoal. A gente confia muito no sistema de backup, só quando o problema acontece, a gente vai para restaurar, o negócio não volta. Porque nunca foi testado, nunca foi medido. Às vezes a gente nem tem espaço livre para voltar, às vezes aquele backup full está quebrado, o incremental não serve mais. Então, testa seu backup de uma forma constante, não precisa ser semanal. Hoje a gente testa o backup dos nossos clientes a cada 3 meses, de uma forma aleatória, pego qualquer arquivo, restauro, só para validar se está íntegro, eu consigo confiar nesse backup. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é sobre senha. Caramba, senha é um assunto bacana, né? Quem tem a senha, @123 ou @Flamengo 2020, tem um monte dessas senhas. E a TI parece a chata aqui no assunto, quando você vai lá no seu AD, no seu GPO, aplica uma senha complexa, aí começa o diretor comercial, você está atrapalhando meu negócio, eu não posso mudar minha senha a cada 30 dias, cada sistema é uma senha diferente, facilita a minha vida. Aí vem a pressão do negócio, e vocês acabam abrindo mão disso, não é? Para facilitar, para não querer ouvir problema. Só que eu acho a culpa nossa como TI é de levar a mensagem. Por que eu preciso de uma senha de 10 caracteres complexa? E por que preciso trocar ela a cada 45, 60 dias? Porque hoje uma GPU boa, uma placa de vídeo boa, ela quebra uma senha de 8 caracteres complexa em 39 minutos.
E hoje eu alugo uma GPO na AWS. Então eu tenho poder computacional barato que eu pago por hora. E qualquer hacker mal intencionado hoje, ele vai lá em nuvem, contrata um servidor com uma placa de vídeo boa, ele não precisa adquirir essa placa de R$5.000, pega o alvo, roda um robô de quebrar senha de 8 caracteres e em 39 minutos ele está com aquela senha. E ninguém vai trocar uma senha a cada 30 minutos. Por que 10 caracteres está segura? Porque 10 caracteres, até o momento, precisa de 6 meses para ser quebrada por um GPU potente. Até a computação quântica nascer, estamos esses números. Possivelmente, com a computação quântica, quebra isso em 2 minutos. Então, leva a mensagem da necessidade de uma senha complexa, mostrando esse tipo de dados. Essa foto eu puxei do Google. Se você vai lá, você cala tempo para quebrar a senha, você vai ver dezenas de fotos muito parecidas. Manda isso e-mail para dentro das empresas, avisa eles por que vocês estão implementando esse tipo de senha. Outro erro que a gente faz muito são senhas dos administradores local. Quem que tem aquela imagem que tem a mesma senha para tudo? Levanta a mão, boa. Pode levantar a mão, gente, não tem vergonha aqui. A gente sabe que facilita a nossa vida. Facilita, a mesma imagem, mesmo usuário, mesma senha. Só que essa senha vaza, a gente nunca troca ela. A gente sabe os problemas. Hoje tem ferramenta gratuita para resolver isso. A própria Microsoft tem o Labs. Procuram sobre o Labs. Você cria 2 GPOs aí no seu AD, espalha uma mudança de senha geral para o usuário administrador local. Esse usuário ninguém conhece, ele muda de uma forma randômica. E quando você precisa logar nessa máquina como administrador local, você abre o GUI do Labs, digita o nome da máquina, ele te entrega aquela senha pontual, você usa ela, e quando você faz logoff, ela muda sozinho. Estudam sobre o Labs, tentam implementar isso, porque facilita a vida de vocês e elimina um grande risco de administrador local tendo a mesma senha. E o duplo fator de autenticação, quando puder usar, tem que usar. Tem que usar. Um segundo fator, hoje, ele está longe do alcance do atacante. Sua biometria está longe do atacante. Seu celular com autenticador está longe dele. Um pendrive de criptografia está longe também. A senha, os números e os caracteres não estão longe. Ele pode testar até quebrar. A gente sabe que é difícil implementar MFA em AD. Ok, mas você tem Office 365, implementa. Você está no Google, implementa. Você tem um SaaS, um CRM, um BI, alguma ferramenta web, implementa MFA onde você puder para evitar esse problema. A terceira, que eu acho muito... acontece muito nas empresas. Você entra numa empresa, 3 andares, 500 computadores, tudo na mesma rede. Toda aquela faixa de rede enorme. Junto com o servidor, junto com o Wi-Fi, junto com a impressora, junto com biometria. Quem que está rindo aqui? É isso mesmo. Cara, criação de VLAN é grátis. Quem de vocês aqui trabalha em empresas que não tem switch gerenciável? Tem mais esses switch no mercado, não gerenciáveis? Não tem mais, não vende. Então, todo o switch que está implementado hoje nas empresas é, no mínimo, um switch layer 2, que tem VLAN. E não precisa inventar moda aqui para fazer VLAN por título, VLAN por... Cara, faz VLAN por andar, faz VLAN por departamento, faz VLAN por switch. Pega esse switch inteiro, monta uma VLAN dele. Por quê? Acontece um problema naquela rede, fica naquela rede. Hoje o vírus se instala numa máquina. Essa máquina é vulnerável. Ele vai fazer varredura de rede horizontalmente conforme a faixa de rede daquela máquina. Se aquela máquina tem 50 IPs no redor dela, ele vai tentar invadir 50. Se tem 500, vai invadir 500. Se tem 10, vai ficar no 10. E o malware, ele não pula de uma VLAN para outra com facilidade. Só se tem barra ali, se tem algum mapeamento de disco, que ele consegue chegar com facilidade. Então, cria VLANs, usa essa capacidade do switch, que é gratuita, barata, ele foi feito para isso. Em data centers, onde tem firewall, leva servidores da tarde de DMZ. Não adianta levar também se abrir uma regra NN, né? Tem que levar e blindar. Abrir só as portas certas no momento certo.
Então, a VLAN é uma defesa contra ransomware extremamente forte. Podem usar ela, e esse é um serviço que vocês podem agregar para os seus clientes, segmentando as redes deles sem eles investirem em nada. Eles só pagam mão de obra e dá para fazer isso. Terminal server na rede. Quem que tem RDP publicado para a internet? Todo. Chegou essa pandemia, todo mundo quer mandar funcionar para casa. Não é? Vamos para casa. E o servidor? Como que eu acesso meu RP? Como que eu acesso o file server? Como que eu acesso o sistema de RH? Publica o servidor para a internet. Vai. Cara, RDP é um protocolo tão frágil que não conheço empresa que publicou RDP e não foi atacada. E só o tempo desse ataque acontecer. E por que o tempo que o ataque acontece? Quem tem firewall de vocês, tenta desabilitar o GIP, entra lá no log do firewall e vê de onde chega conexões aí no planeta todo. IP público na internet, ele está sempre atacado via robôs o tempo inteiro, não tem como. É de uma forma automática. Varredura, tempo inteiro. Ele acha um protocolo RDP, o que ele faz? Robô de senha. Ele pode ficar 2 meses tentando quebrar a sua senha. Ele vai chegar um momento e vai quebrar. E ele faz isso de uma forma lenta. Você não vai sentir, seu servidor não vai travar. Ele vai tentar 5, 6, 10 senhas por minuto. Não vai parar seu servidor. Esse servidor está publicado, vai tentando. Você obviamente não está trocando a senha desse servidor, não é? Chega um momento e não tem como se proteger mais. Tem muitas soluções que retiram esse RDP e converte ele para HTML5. Ferramentas como Citrix, Go Global, TS Plus. A própria Microsoft tem uma camada de HTML5 na frente do RDP. Então, tentam implementar esse tipo de solução se vocês não conseguem fazer essa gestão de usuários remotos via VPN, via ZTNA, via as coisas modernas. No mínimo, converte esse cara para um HTML5 para vocês estar protegidos. Domain admin. Quem que é domain admin? Todos nós somos domain admin. Somos poderosos. Por que você precisa de domain admin? Não precisa. De verdade, não precisa. Você quer se explicar por que precisa de domain admin? Temos a mania como TI da gente ser poderoso, né? A gente domain admin, a gente faz tudo aqui. Hoje, as boas práticas é de ter 2 usuários para nós, que vamos cuidar dessa infraestrutura. Obviamente, a gente vai precisar do domain admin em algum momento. Eu preciso instalar um serviço, eu preciso mexer com alguma coisa, eu preciso implementar uma GPO. Só que não preciso usar meu usuário domain admin todo dia para logar na minha máquina, para conectar na máquina do usuário remotamente, digitar meu usuário, porque aquela máquina pode estar vulnerável. Então, criam 2 usuários aí, Fuad e Fuad.admin. Eu logo na minha máquina no dia a dia, quando vou dar manutenção para os usuários finais, com o usuário normal, sem privilégio nenhum. Dentro daquela sessão, se eu preciso rodar um PowerShell, se eu preciso instalar alguma coisa, botão direita, Run As, ali eu digito admin. E pronto, aquela sessão, aquele usuário não estará guardado em sistema operacional nenhum, e se tem uma vulnerabilidade igual o Mimikatz nos Windows 7, por exemplo, ninguém pode puxar essa senha. E se minha senha de Fuad vazou, ela não terá poder para fazer nada horizontalmente, nem rodar nenhum executável. Então, domain admin, primeiro, a gente não tem que estar no domain admin. Segundo, o domain admin não loga em máquina nenhuma. Aqueles usuários que estão dentro do grupo domain admin no AD, por favor, vocês apertam o botão direito, propriedade, você vai no login e proíbe ele de logar na máquina. Não precisa logar na máquina. Você usa ele elevando o privilégio manualmente quando vocês querem executar alguma tarefa ou algum software que requer privilégio elevado. Posso contar com vocês? É a tarefa de segunda? Ou pode ser amanhã? Ou segunda, pode ser segunda. Mais uma dica aqui que está fazendo muito efeito. Alguém de vocês já pensou em desligar as máquinas depois do horário? O computador dele deve estar ligado há 2 meses, não é? Cara, que mania que a gente tem. Deixar a máquina do usuário numa loja remota ligada 24 horas, porque o cara está com preguiça de chegar 2 minutos antes no outro dia.
Máquina ligada na rede é um risco. Todo IP ligado na rede é um risco. Se eu não consigo blindar toda essa rede e fazer uma gestão eficiente de vulnerabilidade, cara, o mais barato é desligar isso. Não só desligar a máquina. Se você não tem controle em ambiente distribuído, você pode via AD desabilitar esse usuário fora dos horários. Até por incrível que pareça, tem empresas que usam esse usuário desabilitado fora do horário para controlar a hora extra. Porque o RH não quer que o cara trabalhe fora do horário. Mas essa é uma medida de segurança. Nós, como gestores de infra, temos que usar esse tipo de facilidade que o AD dá para nós para eliminar risco cibernético. Então, mesmo que a máquina está ligada, se o usuário está desabilitado, esse usuário lateralmente ele não consegue logar, não consegue pular de um lado para o outro. Outra coisa que eu, às vezes, desafio nossos clientes, hoje, por exemplo, tem uns clientes que têm mais de 100 firewalls aí espalhados nesse país. Cara, tem uma regra de firewall que liga a filial com a matriz. E essa regra libera DNS, libera navegação, libera o acesso ao sistema do RP, libera um monte de coisas. Hoje, os firewalls modernos que a gente usa no dia a dia, qualquer seja o fabricante do Next Generation Firewall, você pode fazer um schedule, um horário dessa regra ser ativada e desativada. Por que eu preciso de uma regra de navegação de usuário final estar habilitada de madrugada? Quem que está lá naquela loja navegando? Não precisa. E isso é uma tarefa extremamente simples de fazer, centralizada. Você faz isso num lugar único, no seu data center principal, onde chega todas essas conexões, e evita o risco que está lá na outra ponta, onde você não tem controle. Então, desliga essa conexão, liga ela quando é necessário, nos horários necessários. Anti-spam e treinamentos internos. Continua até hoje, todo esse ciclo de vida do ransomware, o elo mais fraco é o ser humano. Ele que está enganado com phishing, ele que, igual minha mãe ganha R$1 milhão todo dia. Chega um e-mail, ela clica e, meu filho, ficamos ricos. Clica, mãe, vai, depois eu formato, computador só em casa. Mas em ambiente corporativo não dá. Não dá, precisa conscientizar as pessoas, falar sobre senha. Por que a gente está pedindo uma senha complexa? Às vezes a gente culpa o usuário final, mas de verdade, vamos refletir. O usuário final, a secretária, o atendente, ou o mecânico na concessionária, ele tem a obrigação de ficar olhando o URL, ver se está errado, se a foto está errada ou não. Esse cara não tem conhecimento. E a gente joga a culpa como se fosse, não é da TI, não é a bomba nossa, vai embora. Cara, temos que fazer parte dessa educação, porque cada vez que a gente traz soldados que apoiam a causa de cibersegurança, eu tenho mais vigilantes ali no outro lado do computador, que eles que estão recebendo o spam, eles que estão clicando, eles que estão trazendo esse risco. Então, ensina eles, mostra eles como que detectar um spam. Temos clientes que até implementam um presente para quem detecta spam. Se alguém detecta spam, aciona a ATI, se de verdade o e-mail falso, ele ganha um chocolate, ganha uma foto na intranet, qualquer seja o gesto. Essa galera fica motivada para entrar juntos com a ATI, não é contra a ATI. E essa parte de treinamento e de uma camada de anti-spam importante, elimina um risco extremamente forte de entrada de ransomware, que a maioria, de fato, entra por e-mail. Testar a restauração de uma forma constante. Eu falei sobre isso também. Esse é um pilar extremamente... Na verdade, o santo que vai salvar um ransomware é o backup. Ninguém tenta aí desvendar a chave. Isso não acontece hoje em dia. Os ransomware de 3 anos atrás era a mesma chave, você esperava outra empresa pagar o resgate, você vai lá, pega a chave e descriptografa. Hoje não. É variante diferente por cada ataque, não tem jeito. Então, quem toma ransomware, não adianta resgatar os arquivos. Tem que voltar ao backup. E esse backup precisa ser testado de uma forma constante. Outra falha muito grave, que até os meninos falaram, sobre documentação. Hoje, a maioria das empresas que a gente atende,
eles não sabem qual sistema que eles têm de fato, eles não sabem quantas horas esse sistema precisa para voltar, eles não sabem quanto que custa esse sistema para a empresa se ele está fora, eles nem sabem nem a dependência, qual servidor tem que voltar antes. O cara toma um ransomware, para tudo, volta ao banco, aí o banco volta, o banco precisa do AD para logar. Uai, então para que voltou o banco se seu principal sistema de autenticação é o AD, o seu cluster do banco não funciona sem o AD? E isso não custa nada, ninguém está pedindo para fazer esses planos mirabolantes de compliance, e esse é o ideal. Quem tem dinheiro para fazer isso e tempo, vai lá, faz plano de recuperação de desastre, avaliação de risco. Se tem equipe de compliance, é o trabalho deles. Mas quem não tem, a gente sabe que a maioria não tem, uma simples planilha com o nome do sistema, a importância dele para o negócio, se conseguir, com a área de negócio, mapear o valor dele parado por hora, e o teste de restauração vai te mostrar quanto tempo esse sistema precisar para voltar. De repente, nessa planilha, você vai detectar alguns servidores que não têm backup, só que ele é importante. Você vai levar essa planilha para o diretor, para o negócio, para o pessoal. Vocês lembram que não aprovou o backup aqui? Então, saibam, se esse sistema está fora, vai custar X mil reais por hora. Então, essa documentação e o plano de recuperação vai dar uma tranquilidade. Às vezes, a gente vê muita empresa tomando ransomware, entrando em desespero. Quem que vai fazer o quê? O que eu vou fazer? Vou ligar para quem? Quem que cuida disso? Cara, documenta isso, coloca o nome das pessoas responsáveis, do terceiro responsável, e já delega. Assim, você não assusta e não entra em pânico em caso de ransomware. E atualizar o ambiente. Ataque de ransomware, ou qualquer ataque cibernético, ele é baseado em vulnerabilidade. Quem vocês têm conhecimento de Red Team, como que o pentester trabalha, qualquer atacante que quer entrar na empresa, ele precisa de uma vulnerabilidade. Sem vulnerabilidade, esse cara não tem pão lá dentro da empresa, não vai para lugar nenhum. O que seria uma vulnerabilidade? Um sistema operacional não atualizado, um banco de dados não atualizado, um firewall não atualizado. E por que tem essas atualizações? Porque softwares são feitos por seres humanos erram. Não é que meio sistema é da Microsoft, que a Microsoft não erra. Todo dia aparece vulnerabilidade na Microsoft. Só que ela é séria, pega a vulnerabilidade e arruma isso. Cria um patch e disponibiliza isso para o cliente aplicar em menos de 24 horas. Só que não adianta se eu não aplico. O que adianta eu ter um firewall da Checkpoint, paguei $500 mil, saiu uma vulnerabilidade e está lá a minha firma há 2 anos para trás. Essa vulnerabilidade, um dia vai ter um código de exploração espalhado no planeta e qualquer analista de sistemas com notebook na mão com Kali Linux, ele consegue invadir aqui. Então, conhecer as vulnerabilidades que vocês têm é de extrema importância. Hoje vocês conseguem baixar um trial de Nessus, um OpenVAS da vida, open source, roda essa vulnerabilidade dentro do sistema do cliente. Tem muita vulnerabilidade que não vai arrumar. Eu tenho cliente que ainda tem 1000 máquinas Windows 7 na rede. Não tem solução para isso. A solução é trocar a máquina. Ah, mas a máquina não suporta o Windows 10. Tem um cliente nosso que, cara, coloca Linux aqui melhor. Você não vai ter gestão em massa, não vai ter visibilidade, mas melhor. Colocar 500 máquinas Windows 7 na rede, uma bomba relógio. Não, mas não consigo fazer nada. Ok, conhece esse risco, tenta isolar por VLAN, tenta desligar à noite, tenta blindar portas e mostra para o negócio. Negócio, você tem aqui um risco extremamente elevado, saiba que uma possível entrada de ransomware pode ser através dessas vulnerabilidades. O ideal é de ter uma ferramenta, um programa de correção de vulnerabilidade de uma forma contínua. As empresas que levam a segurança a sério têm esse sistema de uma forma contínua, fazendo varreduras mensais, até o cara da segurança, ele é diferente do cara da infra, porque o cara da infra não quer trabalho para ele, certo? Quem de vocês quer ficar acordado de madrugada aplicando patch de Windows? Ninguém quer. Às vezes você vê a vulnerabilidade e você faz de não viu, né? Quando tem um cara de segurança, ele que está vendo, ele manda o chamado para vocês, ou para o responsável, você fica com vergonha, né? Oh, o cara me pediu aqui, tem que fazer. Então, tenta fazer isso e tem ferramentas open source que dá para fazer essas varreduras de vulnerabilidade.
Deixei essas aqui, se vocês quiserem tirar foto aí. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coisas. A maioria vocês conseguem implementar no cliente de vocês, agregar serviço, cobrar por isso. Não tem ferramenta que precisa ser adquirida aqui, todo o trabalho só técnico e são dicas simples que vão baixar o risco de ataque de ransomware de uma forma extremamente radical. Bacana? Mas agora a gente fez tudo isso e a gente tomou um ransomware mesmo. Não adiantou nada todas essas dicas. E, pessoal, acontece. Vai acontecer. Temos empresas que tomam ransomware que o cara gasta milhões pela segurança por ano. Tem todas as camadas que vocês imaginam, todos os melhores produtos bonitos de todos os fabricantes, mas não tem segurança 100%. Quem promete segurança 100% está mentindo. Está mentindo. Eu tenho contato com os principais fabricantes de segurança. É um trabalho de rato e gato. Os hackers um passo para frente, os fabricantes um passo para frente, e o mesmo engenheiro de software que escreve o código para Fortinet, para SonicWall, para Checkpoint, tem um no mesmo conhecimento trabalhando numa outra empresa que vai de terno, o trabalho dele é hackear. Eles estão ganhando dinheiro demais, porque o cara vai trabalhar numa empresa ganhando 5, 6, 10 mil dólares por mês. O cara lá hackeia 5 empresas e ganha isso por dia. Até tem um vídeo bem legal no YouTube que chama Um Dia na Vida de um Hacker. Gente, o cara leva os filhos para a escola, está de terno, vai para o escritório, parece vida normal, o cara é hacker. E hoje, tem quem escreve o código para o ransomware, ele não é mais o cara que aplica o ransomware nas empresas. Então, para ele não se acha como criminoso. Ele se acha como desenvolvedor inteligente. Porque hoje tem ransomware como serviço. Você vai na Deep Web hoje, você compra um ransomware por 15 dólares. De 15 até 1.000, 2.000, 3.000. Se você quer alguma coisa bem elaborada, você paga mais. Mas se você é um funcionário insatisfeito com a empresa, te mandaram embora, com 15 dólares você consegue um ransomware qualquer. Você compra lá, manda para o seu amigo aí que está na empresa ainda, vai, roda isso aí no file server para mim. E isso é fato, gente. Então, os inteligências que estão escrevendo os ransomwares, eles não estão aplicando, não são eles que estão negociando com a empresa, eles estão vendendo isso como serviço e ganham um ROI em cima disso. Ou vende pontualmente, o cara se vira. Então, uma rede bem estruturada de franquia aí. Quem quiser abrir uma loja franqueada, na Deep Web tem demais. Posso indicar? Não, não posso. Que isso? Não posso. Então, como recuperar? Agora eu tomei um ransomware, como recuperar? Primeiro, isolar os dispositivos afetados. Ignora uma foto, não é para cortar cabo. Isolar logicamente, beleza? Desligar a placa de rede, tirar a placa de rede, de alguma forma isolar. Porque é certeza que esse vírus vai tentar fazer isso no lateral. E isolar a máquina vai te dar uma tranquilidade para você investigar aquela máquina naquela bolha, ver qual processo estão rodando, o que foi afetado, qual o nome, pegar os arquivos maliciosos ali, para você tentar fazer uma investigação. Então, isolamento, primeiro passo. Segundo passo, não paga o resgate, não está adiantando pagar o resgate, e temos que lembrar que a gente está lidando com um criminoso. Quando você paga o resgate, você está dando uma prova para aquele hacker que essa prova de conceito, esse código, esse ransomware deu certo. E deu certo no meio ramo de negócio. Então, se eu tenho uma clínica, se eu tenho uma concessionária, se eu sou órgão público, e esse ransomware funcionou comigo, provavelmente vai funcionar no mesmo ramo, porque a maioria das clínicas, por exemplo, usa o mesmo sistema. A maioria das concessionárias usa o mesmo sistema. Então, primeiro, estou validando aí, estou provando para ele que deu certo. E pagar o resgate não vai economizar nada. Você pode até pagar o resgate e pegar a chave de criptografia, mas seu custo vai ficar mais alto. De todo jeito, você vai limpar seu ambiente. Você acha que vai só tirar a criptografia e deixar não sabendo onde está o vírus? Porque se fizer isso, a próxima semana vai rodar de novo. Você não está com o ambiente higienizado. Então, pagar o resgate não é
uma boa ideia, não façam isso. Valida se tem ferramenta de decifragem. Tem um site que chama nomoreransom.org. Ali você abre, essa é a tela original do site. Você pega o arquivo criptografado, faz um upload de 2 ficheiros aí criptografados, e ele vai te falar se esse ransomware é conhecido e se tem chave de decifragem para ele. Se você tiver sorte e pegar um ransomware um pouquinho antigo, de ano passado para trás, provável você vai ter uma ferramenta de decifragem e você consegue voltar seus arquivos. O que estou vendo agora nos últimos ransomware, que cada um tem uma chave diferente. Mas, no mínimo, essa ferramenta vai te dar a família do ransomware. Essa família, você vai tentar entender como que ela entrou, qual formas que ela se espalhou na rede. Você vai pegar esses dados para blindar seu ambiente e fazer a higienização. Limpa seu sistema. Então, depois que pegar um ransomware, está voltando o sistema, precisa fazer uma higienização grande. Essa higienização conta com algumas camadas. Primeiro, antivírus moderno. Não tem como mais não usar antivírus moderno. E o que eu falo de antivírus moderno? Tem um antivírus que a gente conhece, que é aquele agente que vai lá, puxa a assinatura a cada 4 horas, espalha essa assinatura em todos os ambientes. Essas assinaturas são vírus conhecidos que alguém no mundo, no mesmo fabricante, pegou, colocou esse executável e o engenheiro do fabricante criou uma assinatura e colocou na próxima atualização. Esse é o processo natural de uma atualização de antivírus. Isso sozinho não vale mais nada. Não vale mais nada. Vocês precisam de antivírus modernos que têm camadas de machine learning e inteligência artificial. Ele precisa identificar o processo em tempo real para ver se o comportamento desse processo é normal ou não. O que seria um comportamento normal? Eu recebi um e-mail, abri um PDF. O que é um comportamento normal de um PDF? De ele rodar alguns DLLs do sistema operacional, de ele executar o leitor do PDF, certo? Um comportamento normal. Por que esse executável vai lá e tenta resetar minha senha? Por que ele vai lá e tenta acessar registro? Por que ele está fazendo varredura na rede? Então, fugiu do comportamento normal. E isso, antivírus moderno consegue identificar isso. Valida os GPOs do AD. A maioria dos ransomwares hoje, ele se instala através de usuário poderoso, cria GPOs para ele espalhar na rede. Event Viewer das máquinas afetadas. Tem alguns eventos aí chave, como no Event Viewer 4672, 4624, que são elevação de privilégio, desvio de UAC, ali que você vai saber a que momento, qual foi o usuário que escalou esse privilégio e começou o ataque. Valida processos estranhos, geralmente eles deixam algum processo estranho no script de inicialização. E, no mesmo tempo, você vai pegar esses dados criptografados, você vai ter lá a data e o horário do dado criptografado. Então, qual que é a hora da criptografia? Você pega aquela hora, vai lá no seu firewall, abre os logs do firewall e tenta casar. Quem tem CIEM, ele consegue casar de uma forma mais simples, mas quem não tem CIEM, é um trabalho manual que dá para chegar perto da realidade. É de casar o horário da criptografia com os logs de saída e entrada do firewall, para você saber se teve alguma conexão para algum destino, saída ou entrada malicioso. Denuncia o ataque. A gente tem a mania aqui no Brasil que a polícia faz nada, a polícia faz nada. Pode ser que a polícia faz nada, mas se a gente não denunciar, a polícia vai continuar fazendo nada. Se vai chegar denúncia atrás de denúncia, atrás de denúncia, vai chegar um momento que a polícia vai sentar e falar, gente, esse crime cibernético está crescendo, está chegando aqui 10 BOs por dia, não estou fazendo nada. Vamos criar alguma equipe para isso? Então, temos que denunciar. Na Europa, até no mesmo site do nomoreransom.org, tem grandes órgãos de polícia e grandes fabricantes que já você consegue denunciar online, na mesma plataforma. Estão todos interligados, se conversam e levam esse ataque a sério e eles vão atrás da investigação. E se Deus quiser, aqui no Brasil, vamos chegar nesse nível. Pode ser que a gente demore um pouquinho mais que lá, já que também a GDPR estava lá há muitos anos, antes da LGPD aqui. Então, vamos chegar nesse ponto aí para a gente responder via
policiamento nesses ataques e colocar o ataque atrás da grade, o attacker atrás da grade mesmo. Volta seu backup depois para uma data anterior, e aqui você vai usar aquela planilha que você mapeou seus sistemas, você vai estar testando sua restauração para você saber quantas horas cada sistema vai voltar, e tudo isso vai estar alinhado com o negócio sobre o RTO e o RPO. Então, você vai falar para o seu negócio que o recovery time para o banco de dados de 1 tera é de 10 horas. Vai estar lá naquela planilha que você mapeou. Então, não vai chegar um gestor, vai te pedir o seu banco de dados daqui 2 horas. Não vai acontecer. Só que se isso não é mapeado, o diretor vai sentar na mesa de TI querendo o banco de dados hoje, querendo o banco de dados agora. Só que o banco não vai voltar agora. Aí gera aquele estresse, o negócio não está preparado para isso. Então, isso tudo, o teste de restore, a planilha e o alinhamento do RTO, vai dar uma tranquilidade para vocês voltar ao backup sem estresses grandes, respeitando todas as limitações e as velocidades que o backup tem. E no final, investiga a porta de entrada para tomar de decisão. Então, se viu aquela primeira foto, entrou por e-mail, cara, eu vou ter que validar meio anti-spam, se está efetivo ou não. Entrou por web filter, entrou por firewall, cara, de repente minha regra de filtro de navegação não está sólida, tem algumas categorias aí espalhadas, ou minha regra de navegação está um pouquinho mais permissiva que o necessário. Será que foi por pendrive? Será que eu devo bloquear isso via GPO, meu antivírus tem que tratar esses pendrive? Será que regra de firewall exposta? Será que um RDP? Será que por sistema não atualizado? Usuário domain admin que está logando nas máquinas? Será que falta de conscientização? Privilégio elevado? Você vai pegar qual que era a porta de entrada e tomar uma decisão de melhoria no processo para essa mesma porta não ser usada a próxima vez. Eu acho que foi isso. Faltou 2 minutos. Obrigado. Esse é meu LinkedIn aí, meu e-mail.